Nós vamos fazer um bate-papo aqui agora com o Gilmar Mauro, que é da coordenação nacional do MST, e eu que faço parte da ANC. Como aquela carta que a gente acabou de ler agora contextualiza, nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? Tanto na parte da agricultura familiar no Brasil, como da agricultura orgânica. Nós estamos vendo aí, né, uma avalanche de agrotóxicos sendo aprovados um atrás do outro, né? Agrotóxicos, inclusive, que são proibidos em outros países, sendo aprovados aqui no Brasil. Nós estamos agora no Congresso Nacional, voltou, né, a pauta, o pacote dos agrotóxicos que está para ser aprovado, que flexibiliza de uma forma assim escancarada, né, a aprovação de agrotóxicos no Brasil. Nós estamos aí agora discutindo no Supremo Tribunal o marco temporal, que é nada mais, nada menos que um grande avanço do agronegócio querendo avançar em cima das terras indígenas, das terras de preservação, né? E um agronegócio que nós temos que está aí bombando, né? Que se diz que o agronegócio que está salvando a economia do Brasil. O agronegócio está salvando a economia dos produtores, dos grandes fazendeiros, né? E ele traz esse volume grande de dinheiro, mas que não é distribuído para produzir commodities, que são coisas, né, principalmente soja, que é usado para exportação, para alimentação de animais, né, em os outros países. Então, a agricultura orgânica, né, como a gente vem dito aqui, nós estamos resistindo aqui nessa feira também há 30 anos, e esses 30 anos não foram 30 anos assim de mar tranquilo. Nós recebemos várias notificações que a feira estava ilegal, várias tentativas de retirar a feira aqui, projetos da prefeitura querendo construir coisas aqui nesse espaço onde tem a feira. Essa feira eu estou falando, mas as outras feiras também sempre vivem sobre ameaça, né, tanto do agronegócio, da construção, né, da especulação imobiliária, né, quanto do próprio poder público mesmo. Então, dentro desse contexto em que a gente está vendo aí uma boiada passar a galope, né, eu queria conversar com o Gilmar um pouco sobre essa situação da agricultura de uma forma geral, da agricultura familiar de uma forma geral, e qual o espaço, né, que a agroecologia ela está tendo dentro do cenário atual no Brasil. Eu vou pegar aqui, que daí eu não preciso me abaixar. Eu tiro aqui também. Bom dia, companheiros e companheiras. É uma alegria poder estar aqui. Quero agradecer o convite, ao meu, Felipe, e parabenizar, em nome do MST, aos 30 anos da ANC. Essa iniciativa importante e resistente que cresceu e crescerá muito no próximo período. O Brasil vive uma grave crise que se articula, crise social, crise econômica, crise política e uma grave crise ambiental. O próprio relatório do IPCC agora aponta as consequências não para os nossos tataranetos, é para a nossa geração, para os nossos filhos, a continuar esse tipo de produção e esse modelo de agricultura. Como é sabido de todos, nunca se fez uma reforma agrária no Brasil. O Brasil surge como colônia. A primeira distribuição de terra são as capitanias hereditárias, sesmarias e depois o latifúndio. Surgimos exportando matérias-primas, tivemos um pequeno lapso de tempo de algum grau de industrialização e retornamos à condição de exportadores primários, exportando agora commodities com essa lógica destrutiva da natureza, da sociedade, né, e da humanidade. Nós afirmamos com todas as letras que é possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. Isso é possível. Vocês estão comprovando isso e nós estamos comprovando isso. Nós produzimos e somos um dos maiores produtores de arroz orgânico do mundo, o maior da América Latina, entre outros tantos produtos. Evidentemente que para nos transformarmos e alimentarmos toda a humanidade de forma agroecológica,
são necessárias muitas coisas. Vocês sabem, nós sabemos que não há política pública de incentivo à pequena agricultura, não há sequer adubo orgânico disponível, né? Grande parte dos adubos utilizados pela grande produção, além de usar intensivamente veneno que contamina o solo, os lençóis freáticos e a comida que é vendida nos supermercados e assim por diante, o uso, e muita gente nem sabe disso, são adubos químicos nitrogenados. O óxido nitroso é 300 vezes mais contaminador do meio ambiente e afeta o efeito estufa que a fumaça dos carros, por exemplo. Né? E, entretanto, toda a pesquisa tecnológica, inclusive das universidades públicas, sempre esteve voltado para a grande produção, para essa produção que coloca fogo nos biomas, que está destruindo os biomas. A tendência de seca e a crise hídrica é evidente. Há uma tendência de se agravar a seca na região amazônica, no Nordeste. O Sul vai viver épocas de muitas chuvas intensas e também de muitas secas. Ou seja, nós estamos destruindo a humanidade. Nós estamos destruindo a possibilidade da humanidade sobreviver. Por isso, a agroecologia, evidentemente que além de um conjunto de medidas, e eu acho que vocês também, quem acha que nós defendemos a agroecologia como uma volta ao passado, se equivoca. Eu trabalhei com junta de bois, muito tempo, na minha infância. Nós queremos tecnologia que aumente a produtividade do trabalho, sim, mas que sejam tecnologias que agridam o mínimo possível a natureza e os recursos naturais. Sempre haverá algum tipo de agressão, porque precisamos alimentar a humanidade. E tecnologia que diminua a penosidade do trabalho agrícola. Muitas pessoas não sabem disso, mas você planta, se não chover, não colhe, se chover demais, também não colhe. Essa tecnologia que permita que mulheres, que jovens produzam na agricultura e tenham tempo livre para poder ampliar os seus horizontes culturais, para estudar e assim por diante. Agora, para isso, evidentemente, eu tenho discutido bastante com a turma da universidade. Nós precisamos aproximar o campo do campus, né? Que não venham aqui com aquela visão romântica, é tudo bonitinho. Nós somos um movimento social, nós não somos um movimento de anjo. E, portanto, vivemos uma série de problemas e estamos enfrentando os nossos problemas. Mas que não venham também com arrogância, tem que levar o conhecimento para os ignorantes camponeses. Não, no campo se produz conhecimento histórico muito importante. Nós queremos uma interação dialética, que aproveite o conhecimento histórico produzido pelos camponeses e aproveite o conhecimento científico produzido dentro da universidade, que, aliás, é pago pelo povo e que deveria estar a serviço de todo o povo. Nós defendemos, a terra e os recursos naturais são patrimônio da humanidade, a terra não deveria ser mercadoria, assim como a água, assim como as sementes são patrimônio da humanidade e o conhecimento é patrimônio da humanidade e deverá estar a serviço de todos. Agora, junto com isso, para alimentar toda a humanidade de forma agroecológica, é preciso mudar a cultura alimentar do povo. Vejam, muita gente chama punks. Eu brinco com a turma que não deveria ser chamada punks, plantas alimentícias não convencionais, porque elas são muito mais convencionais do que os empacotadinhos dos supermercados dos últimos 60 anos. A humanidade sempre se alimentou com vários tipos, milhares de tipos de alimento, e hoje a humanidade se alimenta 80% da alimentação, se é que se pode chamar alimentação, isso que é comido, da humanidade são 6 ou 8 produtos, concentrados e centralizados por alguns conglomerados econômicos que dominam
desde a produção, a industrialização e o comércio desses produtos em escala planetária. Eu vou abrir um parênteses e depois concluo aqui. Nós estamos numa fase do capital financeiro. É uma forma de acumulação do capital. É uma espécie de saída para a crise que vai agravando cada vez mais a crise. Eu não vou entrar nesse capítulo aqui de economia, mas é importante dizer isso. Essa lógica, ela antecipa o lucro futuro, se quisermos num conceito marxista, a extração da mais-valia futura é antecipada através da lógica do capital financeiro. Para dar um exemplo e ficar claro, reservas petrolíferas recém-descobertas já são comercializadas por trilhões de dólares nas bolsas de mercadoria e futuro. Safras agrícolas que sequer foram plantadas já são comercializadas antecipadamente. E com isso especula-se, inclusive, com os preços dos alimentos, e todos nós estamos vendo qual a dita inflação sobre o preço dos alimentos nos supermercados. Essa lógica, e vou fazer uma afirmação, é uma lógica que não é sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político e do ponto de vista ambiental, então nem se fala. Não tem sustentabilidade. A lógica do capital é produzir mercadorias, extraindo matérias-primas, produzindo quinquilharias. A indústria do plástico tem menos de 70 anos e está acidificando os oceanos. Extrai-se matéria-prima, produz mercadoria e devolve-se lixo para o planeta. E essa lógica não se sustenta. Ou seja, a lógica do capital precisa ser superada. Por isso, caros companheiros e companheiras da ENC, essa parceria nossa, nós somos primo, nós somos irmãos nessa caminhada. Eu não tenho nenhuma dúvida que não só é necessária para fazermos as mudanças, as reformas, os enfrentamentos políticos que precisamos fazer, mas são necessários as lutas para, inclusive, salvarmos o planeta. Hoje, a massa de gases na atmosfera remete a 800 mil anos atrás. É anterior à era dos dinossauros, por exemplo. Ela já é capaz de destruir as calotas, as geleiras. Ou seja, para além de não poluir mais, nós precisamos plantar bilhões de árvores se quisermos, de fato, que os nossos descendentes tenham um pouco de vida nessa Terra e nesse planeta. Nós estamos juntos na luta, vamos enfrentar esse tempo histórico. Eu vou fazer uma alusão. Vocês sabem que, de tempos em tempos, o cerrado pega fogo naturalmente, não o fogo criminoso do agronegócio. E uma das funções do fogo no cerrado é quebrar a dormência das sementes, que a gente usa na agricultura, tratando semente para as galinhas, fervendo água, para precipitar o seu nascimento, né? Por isso, as árvores do cerrado têm essa casca grossa, porque ela enfrenta o fogo, mas passado o fogo, na primeira chuva, volta a soltar folhas, flores e novos frutos. Eu diria à ANC e a todos que estão aqui, nós precisamos, nesse momento, de uma militância árvore do cerrado, uma militância casca grossa, que enfrente esse tempo histórico com muita tenacidade, mas com muita ternura entre nós e combatendo os reais inimigos desse país, para, vindo o período de chuva, voltar a florescer, enverdecer e produzir novas sementes, novos frutos. Em pé, venceremos. Grande abraço a vocês e parabéns pelos 30 anos. Obrigado. Obrigado, Gilmar. Então, eu fico com essa simbologia do Gilmar, né, do cerrado, que faz parte do ciclo do cerrado, né, essa quebra de dormência das sementes. E nada melhor para simbolizar isso que o ipê amarelo, né, que é uma árvore também do cerrado, mas que também faz parte aqui do nosso bioma, e que tem as raízes tão profundas que mesmo numa época como nós estamos vivendo agora, ela consegue florir
e trazer lá de baixo a sua força, a sua energia e de vida para poder florir e mostrar para a gente esse espetáculo maravilhoso da natureza. E a NC também, né, 30 anos depois da sua fundação, aqui nós estamos aqui com as nossas barraquinhas, 30 anos atrás, começando as feiras, então está aqui hoje, florida, né, que já deu muitos frutos e que continua ainda tendo uma missão muito importante. Como foi dito nesse manifesto, o objetivo da NC não é só criar um clubinho de associados certificados para vender produto orgânico caro. Nós temos uma função dentro da sociedade, e essa função de conscientização, essa função de despertar, né, para a necessidade do planeta, para a necessidade da humanidade e das pessoas necessitadas que estão aqui. Então, nós estamos aqui agora, nesses 30 anos, prevendo, né, os mais 30 anos, os próximos 30 anos da NC, para que ela possa jogar essas flores para a sociedade como um todo. Muito obrigado a todos, obrigado, Gilmar. E Gilmar, quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Não, muito obrigado. Opa, muito obrigado. Nós estamos à disposição sempre para fazer esse debate, Romeu, e queremos fazer essa parceria com vocês nessa perspectiva que vocês colocaram no manifesto. É preciso divulgar mais isso, é preciso levar esse conhecimento para o povo, para dentro das escolas. Muita gente não sabe o que está comendo e não sabe as consequências desse modelo para o planeta e para a própria saúde humana. É nossa tarefa, é nossa obrigação, é nosso dever fazer isso conjuntamente. Vocês já fazem há 30 anos, nós também fazemos. É pequeno, gente. O nosso trabalho é pequeno, é preciso reconhecer isso. Nós é muito pequeno diante da necessidade. Mas, evidentemente, que estamos no caminho certo e que vocês sigam por centenas de anos e que a agroecologia, a agrofloresta, seja uma verdade muito em breve no nosso país e no mundo. Grande abraço. Obrigado, e cuidem muito. Obrigadão, Gilmar. Valeu. Tamo junto. Tamo junto, claro.